Aqui. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 13. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Diga glória a Jesus. Aleluias. Senhor, modo opera, meu Deus, na tua igreja. Enche-nos do Espírito Santo. Quebra as cadeias malignas, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. 2 Reis, capítulo 13, nós vamos ler os versículos 20 e 21. Vamos ler todos juntos? Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Aleluia. Diga glória a Jesus. O profeta Eliseu já havia morrido há bastante tempo, tanto que o corpo já estava decomposto. E naquela época havia muita invasão estrangeira em Israel, que eram as tropas dos moabitas, descendentes de Ló, que moravam ao sul de Israel, que invadiam, eram saqueadores, eles invadiam para roubar. E as tropas dos moabitas vieram para o saque exatamente no momento de um cortejo fúnebre, que estavam carregando um defunto. Vieram os inimigos, as pessoas do cortejo fúnebre tiveram que sair correndo, e o cadáver caiu bem em cima do sepulcro do profeta Eliseu, e o morto ressuscitou. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o Senhor quer falar conosco. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Israel foi dividido em duas partes logo após o reinado de Salomão. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo, Davi. Terceiro, Salomão. Salomão, no final de sua vida, diz em 1 Reis 11, ele se desviou. Ele andou após as suas esposas. Ele, ao costume dos reis orientais, ele tinha harém, muitas esposas, cada uma servia uma idolatria, e acabou aquilo corrompendo o coração de Salomão. Ele se tornou adúltero espiritual no final de sua vida, idólatra. Por causa disso, o Senhor mandou um profeta dizendo que iria rasgar o reino da mão de Salomão. O filho de Salomão, Roboão, não tinha experiência de governo nenhuma, além do que tinha soberba. Ao invés de seguir o conselho dos ministros mais velhos, ele quis seguir o conselho daqueles mais jovens de sua própria idade. Não soube dar uma palavra boa ao povo no momento exato. Salomão já tinha escrito um livro de Provérbios 17:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Foi Salomão que escreveu isso, mas o próprio filho dele não soube atender. Roboão não soube dar uma palavra de apoio no momento preciso, e o reino acabou se dividindo. O reino do norte, já com o primeiro rei Jeroboão, já caiu em profunda idolatria. Jeroboão construiu bezerros de ouro na cidade de Betel e Dan. Diga glória a Jesus. Aquilo sempre foi tropeço para o reino do norte, nunca se desviaram daquilo. Nós vimos a mensagem do profeta Amós, que foi um profeta enviado para falar contra este reino do norte. Mas, irmãos, o nosso Deus é de muita misericórdia. Os dois profetas que nós conhecemos bastante, Elias e Eliseu, cujas histórias estão escritas no segundo livro de Reis, eles viveram toda a sua vida e todo o seu ministério no reino do norte, que era desviado do Senhor, mas o Senhor não desistiu do seu povo. Deus não abandona o seu povo. Diga glória a Jesus. Mesmo o povo estando em erro, o Senhor continuava falando, o Senhor continuava agindo, o Senhor continua operando. Fala assim: Deus não desiste de você. Diga glória a Jesus.
Irmãos, mas tem uns hinos evangélicos modernos assim que fica assim uma visão muito romântica. Ai, Deus não desiste de você, Deus te ama. Te amo, meu filho, mas continua pecando para você ver o que vai acontecer com a tua vida. Fala assim, viu? Deus não desiste de você, não desiste mesmo. Se você peca, Ele vai em cima de você e com juízo severo. Não desiste mesmo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Mesmo o reino estando desviado, o Senhor continuava falando, enviando os seus profetas. Irmãos, Deus operou grandemente através do profeta Elias. O profeta Elias teve aquele momento de fraqueza que nós conhecemos em 1 Reis 19. No capítulo anterior, 1 Reis 18, ele teve o confronto com os profetas de Baal. Venceu aquilo vitoriosamente, mas já em seguida ele sofreu a ameaça de Jezabel e aquilo o enfraqueceu. Muitas vezes nós somos muito severos no julgamento desses episódios bíblicos, mas irmãos, Tiago 5 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele estava com pressão nacional em cima dele. O país inteiro estava de olho em Elias, principalmente depois daquele confronto seríssimo com os profetas de Baal. Então eram os olhos de uma nação inteira em cima dele, um peso muito grande. Diga glória a Jesus. E ele não se desviou do Senhor, ele apenas teve um momento de desgaste, ele estava extenuado por causa de muito conflito. Irmãos, e no capítulo 18, Elias teve um entrevero terrível com os profetas de Baal. Irmãos, aquilo era confronto com os demônios, porque 1 Coríntios 10 diz que o que os gentios sacrificam aos ídolos, na verdade eles sacrificam aos demônios. Então toda a adoração que se fizesse a Baal estava sendo feita ao diabo e aos seus demônios. E após aquela luta espiritual horrível, o profeta Elias ele se sentiu cansado, ele pediu ao Senhor para morrer. Mas Deus mandou o seu anjo, está ali em 1 Reis 19, o alimentou e com a força daquela comida, Elias andou 40 dias até o monte de Deus, onde ali ele recebeu comissionamento de Deus para ungir vários reis e ungir um profeta, seu sucessor, que era o profeta Eliseu. Esse aqui de que lemos. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso também ensina que sempre que você tem um confronto, um conflito espiritual, nós temos que cuidar com o momento que vem logo após isto, porque nós ficamos sobrecarregados, a nossa alma é fraca. Fala para o outro lado assim, as nossas emoções são fracas. Diga glória a Jesus. Sempre após uma grande bênção, nós temos que cuidar, porque o maligno se levanta. Jesus recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão e já foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz ali em Mateus capítulo 3, o final, e o capítulo 4, o início. Diga glória a Jesus. Então, sempre após uma bênção, você tem que ficar fortalecido. Um dos jovens que voltou do retiro, o retiro acabou no domingo passado, na segunda ele disse que ele estava com depressão pós-retiro. Fala assim, misericórdia. Mas espiritualmente tem peso, porque sempre após um encontro com Deus, o maligno se levanta. Mas irmãos, Elias não se desviou do Senhor, continuou no caminho, o Senhor o redirecionou, e em 2 Reis 2 ele foi levado aos céus em um redemoinho, logo após ter sido separado de Eliseu com carros e cavalos de fogo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Eliseu, profeta de Deus, que ele pediu unção dobrada do Espírito Santo que estava sobre o profeta Elias. Ele teve um pedido ousado, mas era um pedido para servir ao Senhor, para a glória de Deus. Irmãos, não tinha vanglória alguma naquele pedido, porque ser profeta naqueles dias nada tinha de popular, nada. O reino estava entregue à idolatria, mesmo após a vitória de Elias sobre os profetas de Baal. Continuou a adoração de Baal, continuou esse problema seríssimo, e além do que tinha os bezerros de ouro de Jeroboão. Então não tinha nada de virtuoso popularmente falando ser profeta naqueles dias.
Mas Eliseu queria servir ao Senhor, então ele pediu unção dobrada do Espírito Santo. Ele não estava pedindo coisas terrenas, ele estava pedindo coisas celestiais. Colossenses 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque vós já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, o profeta Eliseu foi usado pelo Senhor para muitos milagres grandiosos, mas todos os milagres que Deus permite que se façam sempre para conduzir a pessoa a Jesus. Diga glória a Deus. No Velho Testamento, Jesus, como homem, não tinha nascido. Essa história aqui é 800 anos antes de Jesus. 800 anos antes de Jesus. Mas Jesus, como Deus, sempre existiu. E na época não se sabia o nome de Jesus, mas tinha-se a promessa daquele profeta que haveria de vir, do qual Moisés disse em Deuteronômio capítulo 18. Diga glória a Jesus. Irmãos, todo milagre glorifica a Jesus tão somente. Se é feito um milagre para glorificar outro nome, seja de Antônio, ou de Aparecida, ou de qualquer outro, os nomes que eu disse, é só você pôr um santo na frente que você entende o que eu estou falando. Diga glória a Jesus. Não são de Deus. Deus jamais vai fazer um milagre para glorificar Santo Antônio ou Senhora Aparecida. Nunca. A glória é só de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Já vi gente dizer assim: pastor, mas a pessoa está na ignorância, então ela pediu para a Aparecida, mas Deus pode até ter feito, porque a pessoa estava na ignorância. A pessoa está na ignorância, mas Deus não. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Diga glória a Jesus. Deus jamais vai fazer alguma coisa para depois a pessoa ficar agradecida para a Aparecida. Diga glória a Jesus. É só Jesus. Fala assim, só Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, então o profeta Eliseu recebeu unção dobrada do Senhor. O primeiro o sinal que o profeta Elias tinha dito: se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Significa que a pessoa tem que ter sensibilidade, tem que ter prontidão, tem que ter atenção às coisas do Senhor, porque Elias foi levado num redemoinho, quer dizer, coisa assim muito rápida. O Eliseu tinha que estar em comunhão, tinha que estar em sintonia. Irmãos, é difícil pessoas desligadas ou distraídas serem abençoadas, porque as coisas de Deus às vezes são de relance, são muito rápidas. O primeiro sinal que Eliseu pediu, que se abrisse o rio Jordão. Eles haviam passado para o outro lado do rio, e ele precisava voltar, e não tinha ponte nem viaduto. Diga glória a Jesus. A hora que ele tocou no rio com a capa de Elias, o rio se abriu. Foi a cidade de Jericó. Havia ali naquela cidade o problema das águas. As águas eram doentes, as águas provocavam abortos. Eliseu pegou um prato limpo, colocou sal, jogou no manancial das águas, e assim o Senhor purificou ali as águas. Segundo milagre, o terceiro, Eliseu estava andando e vieram os meninos, mais ou menos 42 rapazes, jovens, adolescentes, que começaram a zombar do profeta de Deus, dizendo: sobe, calvo. Assim como Elias tinha sido levado aos céus, eles estavam gozando de Eliseu, que pelo jeito não tinha cabelos. Diga glória a Jesus. E por causa disso, o profeta Eliseu os imprecou em nome do Senhor. Apareceram duas ursas e despedaçaram aqueles meninos. Fala assim, misericórdia. Depois você lê em 2 Reis 2 para conferir. Irmãos, o que significa isso? Tem que ter temor de Deus. Pouco importa se é criança
adolescente ou jovem, tem que ter respeito, tem que ter temor de Deus. Irmãos, tem alguns pais, infelizmente aqui na igreja ainda tem alguns pais que não se apercebem que tem que estar mais próximos dos filhos, que não podem assim deixar os filhos largados de forma alguma. E tem pais assim que na hora do culto o filho fica voando por aí, filho que já tem condições de entender, de compreender, o filho fica voando, daí, ai pastor, que ele é muito criança. Esses aqui também eram, e foram destruídos. Falam assim, misericórdia. Destruídos por quê? Porque diante de Deus eles já tinham capacidade de responder pelos seus atos. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta, diz no livro de Provérbios. Diga glória a Jesus. E Provérbios ainda diz assim, o rapaz entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Falam assim, misericórdia. Irmãos, mas este milagre, daí continua ali no capítulo 3, o ministério de Eliseu estava crescendo, muitas pessoas estavam sendo abençoadas, a habitação dos profetas tinha que ser aumentada. Foram então arrancar árvores, um deles estava com o machado emprestado, o machado caiu na água, o profeta orou e o machado flutuou, mesmo sendo de ferro. Deus, através da intercessão dos seus filhos, pode mudar até as leis da física. Diz em Josué 10 que pela oração de Josué Deus fez com que toda a órbita dos corpos celestes parasse para o servo de Deus ganhar a batalha. E Deus faz isso. Este é o nosso Deus para sempre e será o nosso guia até a morte. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Só tinha 20 pães e havia mais de 100 homens para serem alimentados. Eliseu orou e aquele pão se multiplicou e satisfez a todo aquele povo. Foi uma pré-figura, mas em proporções muito módicas, perto do milagre do Senhor Jesus, que multiplicou 5 pães para mais de 5.000. Também houve aquele episódio, havia muita fome em Israel. Um dos filhos dos profetas foi catar algumas coisas para colocar na refeição e pegou coloquíntidas, plantas venenosas da época, colocou na panela e o povo começou a comer, mas aquilo era venenoso. E daí Eliseu colocou um pouco de farinha na unção, no poder de Deus, e a morte foi retirada da panela e Deus ali operou. Naquele outro episódio, a mulher que não podia ter filhos, mas ela preparou um quarto para o profeta disse à mulher que ela haveria de ter um filho, ali o Senhor operou, a mulher que já havia passado da idade de gerar filhos, teve uma criança. E o milagre não ficou só por isso, a criança ficou doente, provavelmente com insolação, porque estava no campo com o pai, voltou para casa, a criança acabou morrendo, e o profeta Eliseu mandou o Geazi, não funcionou, a mulher foi atrás dele, exigiu que ele fosse pessoalmente, ele foi, e a criança ressuscitou. Diga glória a Jesus. Irmãos, Naamã, o Sírio, aquele homem leproso, general do exército do inimigo, foi até Israel. O rei mandou lá, o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, pedindo a cura do Naamã. O rei de Israel já ficou desesperado. O profeta Eliseu soube disso e mandou chamar o Naamã e disse assim: manda vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Diga glória a Jesus. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, 2 Timóteo 1,7. Diga glória a Jesus. O crente não pode ser medroso. Fala assim: o crente não pode ser medroso. Tem gente que, se bater na porta da tua casa lá, uma pessoa diz assim: ai, o filho ali do macumbeiro está doente, ele mandou te chamar para orar. Pensa assim: ai, misericórdia, faz favor. Fala assim: faz favor. Tem cada crente que, por favor, diga glória a Jesus. Vai em nome de Jesus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Foi Naamã, o Sírio. O profeta Eliseu nem apareceu, mandou o recado: manda-se lavar 7 vezes no Jordão. Muito profundo isso, irmãos. O profeta Eliseu não quis aparecer para que a glória ficasse apenas do Senhor. A glória do Senhor. Naamã
de início ficou indignado, mas os companheiros dele, os seus soldados, disseram: mas escuta, se ele tivesse pedido algo muito difícil, você faria? Agora tomar 7 banhos no Jordão, que custa, já viemos até aqui. Ele foi e foi completamente curado. Diga glória a Jesus. Houve mais um episódio em 2 Reis 6, na mãe, 2 Reis 5, 2 Reis 6, Eliseu que discernia espiritualmente as emboscadas do rei da Síria. Aquele episódio também na cidade de Dotã, em que a cidade foi cercada pelo exército inimigo, mas os cavalos e carros de fogo do Senhor estavam ali para proteger o profeta do Senhor. Diga glória a Jesus. O profeta Eliseu conduziu os inimigos até a capital, e houve ali uma confraternização, ao invés de haver uma guerra, o Senhor deu grande livramento. O capítulo 7 foi aquele capítulo do cerco de Samaria, havia fome extrema na cidade, todos estavam morrendo, e o profeta Eliseu disse: amanhã a esta hora vai ter comida em fartura, comida em abundância. E um dos generais do rei disse assim: ainda que Deus fizesse janela no céu, era impossível de acontecer isso. Eliseu olhou para ele na mesma hora e disse assim: você vai ver com os teus olhos, mas disso você não participa. E foi exatamente este general que foi escalado pelo rei para abrir os portões para o povo sair, para pegar a comida que estava do lado de fora do muro, porque o exército inimigo tinha fugido desesperado, porque Deus tinha apenas feito soar um ruído no exército inimigo. O povo sumiu desesperadamente com apenas um ruído, porque o nosso Deus é Deus para sempre. Aleluias, glória a Jesus. Aleluias, só o Senhor é Deus. E o capitão que foi escalado para abrir os portões, o povo estava desesperado, faminto, atropelou aquele homem. Ele viu a bênção e não participou, porque ele foi atropelado pelo povo. Irmãos, 2 episódios na vida de Eliseu que são seríssimos, que é o dos meninos e deste capitão. Irmãos, não se pode desprezar as coisas de Deus, não se pode ser incrédulo e nem cínico com as coisas de Deus. Fala para o irmão assim: toma cuidado, por maior que seja o milagre que Deus fale, acredite, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, em Isaías 66 tem uma profecia tremenda, que diz assim: poderia fazer alguém nascer uma nação em um dia? Pois Sião sequer esteve em dores de parto e já deu à luz. Irmãos, Israel foi disperso no ano 70 depois de Cristo, e nunca alguém acreditava que aquela nação pudesse reaparecer. Que nação que deixa de existir por 2000 anos e vai voltar a nascer? Pois Deus fez em um dia, em 1948, voltou a existir de um dia para o outro. Diga glória a Jesus, porque Deus é Deus. Irmãos, e assim foi todo o ministério do profeta Eliseu, até que no final de sua vida ele chamou o rei de Israel, que na época era o rei Jeoás, e Israel ainda estava na época com muita contenda com a Síria, capital Damasco. Eliseu chamou o rei, mandou o rei abrir a janela, olhar para o norte, região da Síria. O profeta Eliseu deu arco e flechas para o rei e disse assim: esta é a palavra do Senhor contra os sírios, fere a terra. Irmãos, e o rei Jeoás pegou e jogou 3 flechas. O profeta Eliseu ficou indignadíssimo, dizendo assim: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra, mas agora tu não destruirás os sírios completamente. Irmãos, o nosso destino é traçado nos momentos de oração, é traçado na presença do Senhor. O rei de Israel não pôs fé naquela história das flechas. O profeta estava dizendo assim: joga as flechas. O rei não pôs fé naquilo, mas este que é o problema, não pôr fé no que precisa. Fala assim, viu? Pois a vitória estava em crer naquele momento, em jogar aquelas flechas. Era um momento simbólico, mas ali estava a vitória da parte de Deus. O rei não creu e por causa disso não alcançou a vitória. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a palavra do Senhor narra 8 episódios de ressurreição de mortos.
E 8 é um número muito significativo, porque 8 na Bíblia é o número que representa o Senhor Jesus. 7 é o número perfeito, é o número de Deus, 8 é o número de Jesus, e 9 é o número do Espírito Santo, porque são 9 os dons do Espírito Santo descritos em 1 Coríntios 12. 8 episódios de ressurreição de mortos, detalhados especificamente. Diga glória a Jesus, porque Jesus disse, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto e viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lembrar, Jesus, pelo poder de Deus, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro. Pedro, pelo poder do Senhor, ressuscitou Dorcas. Paulo, pelo poder do Senhor, ressuscitou Eutico, em Atos 20. Elias foi usado pelo Senhor para ressuscitar um menino. Eliseu também foi usado pelo Senhor para ressuscitar um menino, e depois de morto, seus ossos foram usados para ressuscitar um morto. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, tem aquele cântico maravilhoso que diz assim: Deus nunca as promessas ouvida, suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida, e os que têm fé em breve verão. Deus nunca as promessas ouvida. Tem gente que não entende destino porque usa o verbo olvidar, é com L, O-L, olvidar. Olvidar significa esquecer. Deus nunca esquece as promessas. Diga glória a Jesus. Irmãos, Eliseu pediu unção dobrada do que tinha sobre Elias. Elias foi usado pelo Senhor para ressuscitar um morto, que era o filho lá da viúva de Sarepta. E Eliseu, durante sua vida, foi usado para ressuscitar um morto. Até aí não ficou unção dobrada nesse aspecto. Depois que ele morreu, ressuscitou mais um. Foi unção dobrada. Diga glória a Jesus. Aleluia. Mas, irmãos, o que o Senhor quer nos salientar nesta noite, neste episódio da morte de Eliseu, muitas coisas o Senhor quer falar. Repita comigo: Deus guarda o seu povo em todo o tempo. Irmãos, Deus guarda, Ele guarda até os seus ossos, nem sequer um deles se quebra, diz o Salmo 34. Nós já ouvimos testemunhos de macumbeiros que se converteram, que quando no passado resolveram fazer obras nos cemitérios com cadáveres, quando chegaram perto de um túmulo, não puderam tocar naquele túmulo, porque era de um servo do Senhor. Irmãos, Deus guarda o servo de Deus até depois que morre, até o corpo de um servo de Deus é guardado pelo Senhor. Diga glória a Jesus. Então, até os ossos do profeta Eliseu eram consagrados a Deus. Irmãos, outra coisa, Eliseu tinha uma completa consagração ao Senhor. Ele era totalmente consagrado, duplamente consagrado. Irmãos, Eliseu era consagrado até nos ossos. Diga glória a Jesus. Farpas em viu? Esse que é crente até no osso. Farpas em crente até no osso. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me ensinou muito nesse aspecto. O Senhor abençoa quando a pessoa é completamente comprometida com o Senhor. É isso que significa Mateus 5, 35, 37. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Irmãos, o Senhor não gosta de incerteza. Deus não suporta indefinição. Isaías 5 diz: ai dos que chamam a luz trevas e as trevas luz, aos que chamam o amargo doce e os que chamam o doce amargo. Romanos 1 condena não apenas os impenitentes que praticam os pecados, mas também aqueles que consentem nos que praticam tais pecados. Irmãos, existem
assim, pessoas que por terem parentes ou filhos, ou alguém que da sua família desviado que comete pecados, então essa pessoa fica com os valores relativizados. Então, por exemplo, se tem um parente que está desviado e está na prostituição é pecado? Né? É difícil, né? É pecado sim. Fala assim, é pecado sim. Pouco importa se o teu irmão, ou se o teu pai, ou se o teu filho está fazendo, é pecado. O nosso Deus é santo, santíssimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer pessoas completamente comprometidas. Irmãos, por que o Senhor fez isso até nos ossos de Eliseu? Irmãos, quando Deus acha alguém completamente comprometido com o Senhor, Deus usa a pessoa até os ossos. Diga glória a Jesus. Sabe por quê? Porque não é muito fácil de achar. Fala-se em misericórdia. Não é fácil achar alguém que queira se comprometer, alguém que queira dar a cara a bater. Fala assim, viu? Alguém que se ponha na frente, alguém que se dispõe a ser alvo da crítica dos demônios, de tudo e de todos, até de Deus. Tiago 3:1, muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que haveremos de receber mais duro juízo. Jesus. Fala assim, Jesus. Irmãos, então o Senhor procura pessoas que queiram se comprometer completamente com o Senhor. Irmãos, por que o Senhor está trazendo essa palavra nesta noite? Porque tem pessoas que estão mais ou menos. Você está mais ou menos? Pergunta para você, você está mais ou menos? Se a tua resposta for sim, então vou te dizer uma coisa ruim. Você está completamente perdido, não é mais ou menos. Porque morno tem que ser vomitado. Fala assim, viu? Fala para um do lado assim, não se esqueça. Apocalipse 3, morno tem que ser vomitado. Foi Deus que disse isso. Não tem nada de mais ou menos, meu filho. Tem que ser de Jesus para valer. Diga glória a Deus. Irmãos, vou contar aos irmãos um episódio que aconteceu comigo. O nosso Deus é Deus de milagres. Eu comecei a estudar música, eu tinha 10 anos. Mas não demonstrava assim nenhuma facilidade maior, nada. Estava estudando. Daí, o que aconteceu é que na igreja onde eu servia ao Senhor, a pessoa que tocava estava assim, relegando a segundo plano as coisas de Deus, estava avacalhando mesmo. E eu pedi ao Senhor que o Senhor me desse unção que eu gostaria de fazer melhor. O Senhor ouviu aquela oração e o Senhor me concedeu facilidade para louvar, para tocar instrumentos. Diga glória a Jesus. Mas facilidade em um determinado nível. Aconteceu, eu concluí o curso de música, eu estava ainda na faculdade de Direito, eu comecei a trabalhar como professor de música, eu tocava em casamentos, eu comecei a trabalhar como músico profissional. Irmão, só que assim, foi me dando assim, um profundo desgosto, porque o meio musical é horrível. Horrível. Existem meios profissionais que são mais decaídos ainda do que outros. O meio artístico de semideuses, fala assim, misericórdia, gente que se acha. Deus é só o nosso Deus para todos sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, aquilo me deu um profundo desgosto de tudo aquilo, até que o Senhor foi me pressionando até, irmãos, que eu cheguei a uma conclusão, e eu fiz uma aliança com o Senhor, eu fiz um voto com o Senhor, eu fiz um voto de exclusividade a Deus. Eu falei ao Senhor, eu vou deixar disso, eu vou seguir outro serviço, outra profissão, não quero mais isso, eu vou me dedicar, na questão de música, eu vou me dedicar só ao Senhor. Mas a partir do momento que eu fiz isso, muita coisa mudou. Daí que o Senhor concedeu unção mesmo para louvar a Deus. Diga glória a Jesus. Inclusive na orquestra um dia nós fizemos uma oração pedindo unção, mas eu estava tomando banho ontem e o Senhor me tocou, o Senhor me dizendo o seguinte: orar pedindo unção é pouco. Se você quer unção mesmo, tem que ter contrato de exclusividade com o Altíssimo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Romanos 14:8. Louvado seja Deus. Irmãos, o crente até na morte glorifica a Deus. Diga glória a Jesus. Mas o crente tem que ser completamente consagrado ao Senhor. Se está doente na cama de enfermidade, glorifica a Deus. Se vai internado, glorifica a Deus. E ali no hospital é luz a brilhar no meio das trevas. Se está canceroso, no câncer, glorifica a Deus. Se pegar outra doença pior, nessa doença, glorifica a Deus, porque a vida do crente glorifica o Senhor em tudo. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, então este é o episódio do profeta Eliseu. Irmãos, e aqui neste texto também se fala de Jesus. Tudo na Bíblia está falando de Jesus. O que nós vemos de Jesus aqui? A morte de Eliseu trouxe vida para alguém. Quando este outro morto teve contato com o corpo morto de Eliseu, esta pessoa reviveu. Irmãos, com a morte de Jesus é que nós ganhamos vida. Ele morreu para que nós vivamos. Diga glória a Jesus. E este tocar significa: você só vai realmente nascer de novo quando em Espírito, quando o Espírito Santo te levar a ter uma compreensão, te levar a espiritualmente alcançar a morte de Jesus. E daí através disso você vive de novo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas no reino espiritual não acontece como as coisas são na terra, de forma alguma. É o absoluto oposto. No reino de Deus é a fraqueza que traz força. 2 Coríntios 12, eu me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Irmãos, no reino de Deus é quando a morte, é que daí a vida. Diga glória a Deus. O reino de Deus é a rocha ferida que transmite água. Isso também tem significado para os filhos de Deus. 1 Pedro 2 diz que nós somos pedras vivas. Isso significa que quando o servo de Deus é ferido, há fluir de vida espiritual nisso. Se você fere um ímpio, o que flui dele é maldição, é palavrão, é ódio, é rancor. Se você fere um crente, o que produz disso é vida. Será? Pergunta assim, será? Se você for ferido, é vida que sai? Se não for que você nem crente é, precisa se converter. Vamos fazer um apelo para você vir aceitar Jesus aqui. Se alguém bate no teu carro, você vai sair do carro tendo stream leak? Na hora você ajoelha, Senhor, eu quero aceitar Jesus aqui, em nome de Jesus, quero me converter. Faz assim, misericórdia. Sabe quando você sabe que um crente é crente mesmo? Pisa no calo dele. Olha para a cara do irmão, vê se ele tem cara de crente. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Sabe, na igreja, irmãos, tem gente assim que assim, não é nem assim um pouco comedido, nem disfarça um pouco. Fazem misericórdia. Mas tem gente assim que é escrito, começa a ter problema financeiro, sabe qual a primeira coisa que a pessoa faz? Não vem na igreja. Fazem que vexame. Diga glória a Jesus. Não vem na igreja. Ah, está com problema. Sabe por quê? Você acha que Deus é obrigado a te dar dinheiro? Ah, pastor, mas eu sou crente. E daí? Pergunta assim, e daí? Você acha que Deus é obrigado a te dar dinheiro? Onde está escrito isso? Onde? Não escolheu Deus porventura os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? E Jesus não disse em Mateus 22, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Fala assim, Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, por que este defunto tocou nos ossos de Eliseu
e reviveu, porque Eliseu foi fiel até o fim. Fala, irmão, tem que ser fiel até o fim. A Bíblia diz que Eliseu ficou doente, e diz que ele morreu de doença. Esse aqui é um exemplo facílimo de ser usado para mostrar que essa história de que crente não pode ter doença, isso é um completo disparate. Eliseu era completamente do Senhor e ficou doente. Diga glória a Jesus. Crente pode ficar doente nessa terra sim, no céu não, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Mas convém que o que é corruptível revista-se da incorruptibilidade. Diz em 1 Coríntios 15, isso só vai acontecer na glória eterna. Irmãos, nesta terra, como diz no livro de Eclesiastes, acontece tudo igualmente a todos. Mas Eliseu, na sua doença, glorificou a Deus. Irmãos, foi doença séria, tanto que ele morreu. Mas no final da vida, irmãos, eu já fui visitar crentes doentes, com doença grave, que você chegava lá, o crente estava azedo, mal-humorado, dando patada em quem chegasse na frente. E daí os outros assim, né, querendo assim remediar, né, mas a gente entende, né, é difícil. Faça o favor, fala assim, misericórdia. Capaz que se o Eliseu estivesse tendo streamlink na cama de doente, alguém ia ressuscitar tocando no osso dele, é capaz de ficar mais doente ainda. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Tem que ser fiel até o fim. Ninguém sofreu como Jesus. Fala assim, ninguém. E Jesus reclamou? Como que a Bíblia diz que Jesus era? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Diga glória a Jesus. Irmãos, encerrando esta mensagem, repita comigo, o verdadeiro ministério que vem da parte de Deus produz vida. Diga glória a Jesus. Teve aquela encrenca em Israel com os filhos de Coré, ali em Números capítulo 16, porque pessoas estavam querendo usurpar posição diante de Deus, também queriam ser usados, estavam falando mal de Moisés e falando mal de Arão. Daí houve todo um problema, Deus entrou com providência, muitas pessoas morreram de praga, a terra se abriu e devorou vivos Coré e os seus revolucionários. E daí o que Deus mandou em Números 17? Deus mandou que os chefes de cada tribo colocassem cada um cajado perante Deus. E Arão colocasse um cajado, colocasse o nome em cada um dos cajados, e o de Arão representando os filhos de Levi. E ali foram colocados. No dia seguinte, o que aconteceu? Todos os cajados estavam iguais, menos o de Arão, porque aquele cajado floresceu como se estivesse vivo. Cajados eram feitos de pedaços de madeira morta, mas de um dia para o outro aquele produziu flores. Inclusive esse cajado foi colocado dentro da Arca da Aliança, representando, irmãos, que Deus concede nova vida, que Deus, do que está morto, Deus faz nascer nova vida. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando a nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno dentre os homens, homem de dores e como um de quem nós escondíamos o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja a barrada canta, lava suda harias, lava rada canta, lava suda rada canta, rita rablastei, lava suda rada canta, lava rada canta, rita rada canta, lava suda harias. Recanta, lava harias, louvado seja Deus. Isaías 11:1 diz assim: porque do tronco de Jessé brotará um rebento, um renovo, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor.
Isaías 53, foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Jesus também veio a essa terra que tinha morte, que tinha maldição, e Jesus fez nascer vida daqui. João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga glória a Jesus. Jesus disse em João 5, 28 e 29, vem a hora em que os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e Ele vivifica a quem quer. 1 Coríntios 15 diz assim: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão foi feito espírito vivificante. Repita comigo: o Senhor Jesus nos concede vida. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, aquilo que vem do Senhor produz vida, faz que nós fiquemos mais vivos, mais consagrados, mais piedosos, mais tementes. Diga glória a Jesus. O que vem do diabo produz morte. Irmãos, existem imposições religiosas que só produz opressão, que só produz perturbação, que ao invés de melhorar, a pessoa vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais assim, ranzinza, cada vez mais soberba. Isso não é de Deus. O que é de Deus produz vida, e vida cada vez melhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o primeiro dos fundamentos da fé, diz lá em Hebreus 6:2, arrependimento de obras mortas. Obras religiosas feitas sem Deus só produzem morte. Irmãos, só o Espírito de Deus pode vivificar alguém. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, então, o que é de Deus produz vida. Irmãos, Eliseu era tão de Deus, tão consagrado, tão cheio de Deus, que mesmo depois de morto, ele continuava a vivificar alguém pelo poder de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Então, irmãos, é isso que nós precisamos buscar, o poder de Deus que traz vida. Irmãos, e nisso nós também precisamos aprender a distinguir o que é de Deus e o que não é. Diga glória a Jesus. Se vem alguma coisa que de início parece que tem aparência de piedade, mas aquilo vai ficando difícil, vai ficando assim pesado, e daí você continua assim por honra da casa, mas não por gosto, não é de Deus. Isso é uma imposição, isso é uma perturbação na tua vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando as coisas vêm de Deus, você tem vontade de pular, você tem vontade de sair correndo, porque você é cheio de vida. Diga glória a Jesus. Dê mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Louvado seja, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluias. Irmãos, existem coisas que nós nos impomos a nós mesmos, existem julgos que nós arranjamos para nós. Às vezes a pessoa se faz propósitos. Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. A pessoa se propõe a fazer visita em algum lugar, fazer culto em determinado dia, em determinada hora, etc. No começo vai bem, depois aquilo vai ficando assim um peso, mas a pessoa assim muito disciplinada, não, eu vou continuar porque eu vou ser fiel. Fiel a quem? Se fosse Deus que tivesse mandado você fazer, sempre seria: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. João 7,38. Diga glória a Jesus. Agora, quando começa a ficar pesado, porque não é de Deus, era seu. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando Elias acabou de vencer o confronto com os profetas de Baal, ele subiu ao monte, ele orou 7 vezes para Deus mandar chuva. A hora que o rapaz viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, o profeta Elias, ele desceu correndo, e ele foi correndo, e pelo texto que diz que ele foi lá do Monte Carmelo até Jezreel, dizem lá os entendidos que é mais de 40 quilômetros, o profeta foi correndo na frente do rei. Mas porque quando a pessoa está cheia de Deus, a pessoa está cheia de vida, e vida em abundância. Diga glória a Jesus. Irmãos, então este é o parâmetro verdadeiro. O que é de Deus produz vida. O que é ou da carne, porque Romanos 8:6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que é da carne ou do diabo produz morte. Diga glória a Jesus.
Irmãos, existem até propósitos de oração que nós fazemos, que nós não estamos no Espírito. E sabe daí que fica aquelas orações assim, mortas, fica aquele peso. Você fala, glória a Deus, mas em misericórdia. Se estiver cheio de Espírito Santo, não assim. Fala assim, fala de novo, misericórdia. Diga a glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, no culto de sexta-feira à tarde, foi dito uma coisa que é importante ressaltar hoje de novo. Provérbios 8,17 diz, me amo os que de madrugada me buscam, me acharão. A palavra do Senhor elogia a quem levanta de madrugada para orar. Marcos 1 diz que Jesus levantava ainda muito cedo, ainda escuro, e saía para orar. Jesus, antes de chamar os discípulos, ele passou a noite em oração a Deus. E sabe por que a palavra de Deus fala isso, irmãos? Porque de noite há silêncio, não há interrupção. De noite o telefone não toca. De noite você não vai se distrair com nada, porque está tudo em silêncio. Daí você tem condições de melhor ouvir a voz de Deus. Meu amado, você quer fazer um propósito de oração de madrugada, mas tem que ser neste espírito, porque tem gente que faz oração de madrugada também pela honra da causa. Ele acorda podre de sono, vai de arrasto para a sala, ai Jesus, ai Senhor, irmãos, isso não é orar de madrugada, isso é tapiação. Você está querendo fazer média com Deus, fazer misericórdia. Você não vai ouvir a voz de Deus nunca, só se for em sonho. Fazer misericórdia, porque acordado é impossível. Diga glória a Jesus. Então, orar de madrugada é quando você está completamente desperto, sedento e atento para o que Deus vai falar. Fala assim, viu? Porque essa oração que você acorda aí, tem gente que está babando na oração. Faça misericórdia. O que fizer, faça de todo o coração, com o Senhor. Colossenses 3:23. Diga glória a Jesus. Por isso que é orar de madrugada, levanta, toma um cafezinho, ora de pé, ora andando. Diga glória a Jesus. Cante um louvor, baixinho, né, por favor. Não acordar a vizinhança. Diga glória a Deus. Vamos para o Senhor poder operar. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o Senhor quer a nossa devoção integral. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. O que é verdadeiramente de Deus produz vida. Louvado seja o Senhor. Não sabe como geralmente acontece? Geralmente acontece assim, Deus começa a fazer uma obra, Deus começa a fazer uma coisa, as coisas começam a andar. Daí quando começa a crescer, daí o homem vê isso, daí o homem começa a pôr regras. O trabalho está crescendo, né? Mas tem que ajeitar isso, tem que ajeitar aquilo. Quer dizer, Deus fez, Deus começou a crescer, daí o homem começa a pôr a mão dele. Não, tem que acertar isso, tem que acertar. Daí a coisa começa a já não ser mais tão espontâneo, já começa a ser meio pesado. Irmãos, nós temos que buscar o que produz vida da parte de Deus. Diga glória a Jesus. Você sabia que é possível um crente batizado no Espírito Santo falar em línguas e essas línguas não serem plenamente do Espírito Santo? Sabe quando você está orando em línguas, aquela oração mais xoxa? Meu amado, a Bíblia diz que é língua de fogo. Se a tua está tão xoxa, fogo não é. Fala assim, misericórdia. Então você está falando língua pela carne. Por costume, a tua língua acostumou a falar a língua, então vai assim, querendo papagaio, fica repetindo. Fazer misericórdia. É língua de fogo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluias, aleluias. Meu Deus, aviva a tua igreja, vivifica a tua igreja, vivifica o teu povo, derrama a vida em abundância, Senhor amado, aumenta a fé viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Senhor amado, aviva-nos, vivifica-nos, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai que nos gerou para uma viva esperança, como diz 1 Pedro 1. Louvado seja Deus. Labarrade canta, lava sudarre as glórias, Jesus. Labarrare as glórias, Jesus, meu Deus. Aviva a tua igreja,
aviva a tua obra pelos séculos dos séculos, enche-nos do Espírito Santo, levanta o teu povo, Senhor amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, meu Deus, move-te na tua igreja, em nome de Jesus Cristo, aleluias, aleluias. Irmãos, o Senhor quer nos avivar, o Senhor quer nos vivificar, o Senhor tem grandes promessas, aleluias, vamos buscar mais o Senhor. Lava rada canta, lava suda harias, lava rada canta, lava suda rada conta, ricanta, lava hariastei, la rada canta, lava harias. Irmãos, o Senhor quer a nossa santificação. 1 Timóteo 2 diz: o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Lava rada canta, lava suda harias, recanta, lava hariastei. Fique de olhos fechados. Fique de olhos fechados, Jesus está aqui. Irmãos, o Senhor revela claramente pessoas que não são casadas e estão tendo relacionamento sexual. Isso é pecado diante de Deus. Você tome jeito na tua vida, você faça um compromisso com Deus, você se aprume diante do nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. O Senhor quer te santificar. Jesus está aqui. Santo, santíssimo Deus, Senhor, opera na tua igreja, opera no teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aviva a tua obra, aviva pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.